galera, fala galera, fala galera, fala galera, fala galera! Boa noite! Bem-vindos aí ao terceiro episódio da nossa série Máquina de Ganhos. Hoje a gente tem um episódio que aquelas pessoas que, eu vou falar aqui o português claro, são preguiçosas, são fracas, elas não vão gostar. Eu vou tratar aqui de temas bastante diretos, bastante objetivos e bastante técnicos, no final das contas, né? Então, eu vou falar hoje, essencialmente, da matemática financeira por trás dos investimentos. E se você quiser continuar investindo sem entender da lógica da matemática financeira por trás dos investimentos, você vai ser o tipo de pessoa que vai fazer day trade, vai fazer opções binárias, vai fazer apostas esportivas, mas você não vai fazer o investimento que eu recomendo aqui no canal. Recomendo você investir ou em ganhos automáticos e aí, quando você dominar essa parte, partir para os ganhos explosivos. E para isso você precisa entender dessa matemática financeira, beleza? Mas antes da gente começar esse assunto aqui, eu vou dar um abraço em alguns dos meus alunos que estão aqui presentes, alunos esses aí lá da mentoria Start Milionário. Então, o Sidney Vieira, a Paula Góes, a Kerliane Andrade, o Grafite, a Evelyn, Luiz Pessoa, a Brisa Bueno, Fabiano Oliveira, o Rodolfo Rabelo, o José Luiz Oliveira Júnior. Sejam bem-vindos aí, obrigado pela preferência de sempre aqui no canal. Galera, vou falar aqui hoje um assunto que é basicamente para as pessoas que estão no começo da jornada, nos investimentos, pessoas que ainda estão naquele sei pouco ou quase nada, tio, que é a grande maioria aí das pessoas. Olha aí o Alexandre Palhares chegando, o Rodrigo Damer também, a Marta Cel, a Giane Alves, o Alexandre Hoffman, beleza? Essas pessoas que estão me acompanhando aqui, elas já conhecem o meu trabalho, mas eu vou continuar mandando essa mensagem. Parte da didática que eu trabalho aqui, ela tem por reforçar alguns pontos. E você aí, que está achando que já escutou essa história, você está cometendo um outro erro, que você está ignorando os fundamentos. E os fundamentos, eles são a base de tudo. É a partir dos fundamentos que você consegue ter criatividade para construir coisas novas dentro da tua realidade financeira, beleza? E nada mais importante para a gente começar a falar desse assunto do que você entender do teu orçamento doméstico, né? Ontem a gente veio aqui para São Paulo a trabalho, mas eu só posso fazer isso porque o meu orçamento doméstico, ele de alguma forma está organizado para eu poder investir em outras coisas que nem sempre a gente planejou, são coisas que vêm de última hora. Então eu fui pegar um avião, perdi o avião, tive que gastar R$1.000 e poucos aí com uma passagem extra, fiquei revoltado na hora, mas foi para isso que eu trabalhei, me dediquei e criei aí a minha liberdade financeira, tá? E um dos conceitos aqui que eu vou trazer para vocês é um conceito que está no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, ele fala muito bem sobre a história do filho de um homem muito rico, que ele sai para uma jornada para ele encontrar o próprio caminho, né? E um dos grandes conselhos que o pai dele deixa para ele é exatamente de que, diferentemente do que a grande maioria das pessoas faz, que é pegar a sua receita, deduzir aí o que gasta, as despesas, os custos, e depois poupar o resto desse valor, essas pessoas, o que elas acostumam fazer? Elas costumam gastar sempre mais e não acaba nada para poupar. E eu sei que você, se o governo tivesse que aumentar os impostos, você pagaria todos os impostos que o governo determina que você pague, você cumpriria todas as suas obrigações, porque você sempre vai se adaptar à nova realidade. E aí, o que no Homem Mais Rico da Babilônia, o pai do menino lá recomenda para ele é o seguinte: pega a tua receita, sempre poupe aí de 10% a 15% da tua receita e com o resto você viva a sua vida. Você vai se forçar a fazer mais dinheiro, caso isso não esteja fechando a conta. E se você já viu alguma palestra, ou pessoal, ou online, do Carlos Wizard,
ele usa muito esse conceito quando ele conta a história dele, né? Ele fala lá que ele começou a abrir as escolas de inglês, começou a trabalhar, dar as aulas, e a conta, depois de um tempo dele, não tinha um reflexo de uma prosperidade pela qual ele vinha trabalhando. E a partir disso ele começou a falar para o financeiro dele guardar um pedaço da receita da empresa e investir. E a partir disso ele começou a ver que qualquer que fosse o perrengue, qualquer que fosse o problema, ele ia sempre conseguir um jeito de pagar as contas. E acho que é esse o sentimento que eu quero transmitir aqui para vocês. Vocês têm que acreditar mais na capacidade, no merecimento de vocês, para entender que é exatamente quando você se vê encurralado que você mostra o teu melhor. Bruno Cota está falando ali que estava vendo a carteira da Olivia e veio direto para cá. Um pouco do que eu vivi aí até a minha filha nascer tem a ver com isso também. Eu ficava muito preso na crença de que filho era caro, de que eu não podia ter filho porque eu ainda não estava preparado financeiramente. E aí, quando a minha filha nasceu, eu entendi que eu comecei a trabalhar com outro tipo de propósito. E eu comecei a ganhar mais dinheiro a partir disso. E olha, eu já estou numa situação... Eu já estava numa situação, já estou numa situação financeira bastante confortável, né? Tanto do meu trabalho, mas também de um histórico que eu tenho. E aí, eu fico imaginando as pessoas que estão deixando de viver essa felicidade, essa alegria de ter uma neném em casa, construir uma família do lado da pessoa que você ama, por causa de questões financeiras. E isso sim é uma pena. Durante muito tempo eu falei aqui no meu canal sobre você fazer dinheiro, ganhar dinheiro, mas depois que a minha filha nasceu, eu comecei a entender que eu tinha que mandar uma mensagem mais profunda, porque famílias não estavam completas com essa crença de escassez, porque tem mulheres aí que sonham ter os seus filhos, homens que sonham em ter os seus filhos e acabam deixando de viver esse sonho por uma questão emocional, que não é a capacidade. Eu sei que todo mundo que está vendo aqui essa live tem capacidade de fazer o dinheiro, tá? Tem a capacidade de produzir, de prosperar. Só o cheirinho aí, ó, o que o Alexandre tá falando, né? Só o cheirinho da tua filha, do teu filho, cara. Ele já é um perfume de Deus ali, o sorriso. No dia que você vê o sorriso do teu filho ali, você entende que a gente, adulto, egocêntrico, acaba criando muita coisa irreal. A gente fica se comparando e a gente acaba deixando de entender que a real riqueza é isso aí que eu tô falando, tá? A tua família, a saúde das pessoas que você ama. E aí, quando a gente fala de orçamento doméstico, a gente sabe que a gente tem itens indispensáveis aí que são responsáveis por grande parte da nossa renda mensal, né? Moradia, alimentação, educação, transporte, seguro, saúde, são coisas que a gente não pode deixar de lado. E eu fico pensando nas pessoas que já construíram uma máquina de ganhos automáticos para conseguir financiar grande parte desse consumo mais básico. Mas será que existe um valor ideal por quanto que a gente deve gastar com essas coisas básicas, quanto que a gente deve investir em nós mesmos para a gente gerar valor para os outros, mas também a gente se alimentar de algo maior, e quanto que a gente deve botar aí no nosso orçamento para poupar? O que a gente vê muito na literatura são valores entre 5% e 20%, quando a gente está falando para poupar. É claro, se você consegue poupar 20% da tua renda, você vai alcançar a tua independência financeira muito mais rápido. E isso pode ser acelerado ainda mais pela taxa de retorno que você vai ter, pelos investimentos que você vai escolher. Se você escolher botar 5%, isso vai demorar mais, mas não vai impedir que você chegue lá. E quanto antes você começar a fazer isso, menos você vai ter que arriscar nos seus investimentos e menos você vai ter que poupar. Beleza? Então, é importante que a gente comece a fazer isso agora, porque conforme a gente vai deixando para depois, vai postergando, isso
vai ficando mais difícil e a gente vai ficar cada vez mais distante de viver essa liberdade financeira que eu quero que vocês tenham. Beleza? Então, um orçamento doméstico, ele deve ter o quê? Vamos botar 10% de poupança? Vamos botar 30% de moradia? Vamos botar 20% de educação? 20% de transporte? Então, vamos pegar aqui, ó, 20% de transporte, 20% de educação, 30% de moradia. Então, aqui a gente já tem 70%, 10% de investimentos e 20% aí a gente vai fazer com as nossas despesas básicas. Será que essa conta ela fecha para todo mundo? Uma das coisas que a gente pode fazer é começar a comprar um carro e fazer Uber na ida e na volta do trabalho, mas eu sei que essa precisa ser, eu gostaria que essa fosse uma situação temporária, beleza? O fato é que não existe uma resposta definitiva sobre qual que é o percentual que cada família, cada pessoa vai dedicar a cada um desses principais itens da cesta de consumo. E é claro que eu, como uma pessoa que é casada, tem uma família hoje, eu aprendi que isso é uma coisa que principalmente os homens têm que amadurecer, que as decisões elas têm que ter um consenso. E eu falo isso aqui também para as mulheres, tá? Não existe nenhum lado melhor nem pior. Essa decisão ela tem que ser tomada junto. Porque se o cara está gastando muito com bebida, com carro, a mulher está gastando muito com compras, com salão de cabeleireiro, eu tenho certeza que isso poderia ser feito de uma maneira mais barata. Eu tenho certeza disso porque eu tenho uma esposa que ela poderia ir no salão, mas ela prefere fazer a unha dela em casa. Ela poderia ir no supermercado mais conveniente, mas a gente, mesmo tendo condição financeira de comprar a compra do mês no restaurante tipo Pão de Açúcar, a gente pesquisa. A gente tem o mercado da carne, tem o mercado do produto de limpeza, tem o mercado das hortaliças, das frutas. E investir tempo nisso é um tipo de investimento também. Quer ver um exemplo de como que nem sempre uma orientação definitiva disso vai ser útil? Se você me perguntasse aí quanto é que eu devo gastar com moradia por mês, eu responderia da seguinte forma: 0. Destina aí grande parte da tua despesa para investimentos. Eu moraria numa casa menor, eu moraria de aluguel talvez, mas eu sei que isso não é a melhor coisa para uma família. A minha filha ela precisa criar raízes. Eu acho que isso é importante. Eu moro no mesmo prédio da minha família, ou seja, eles têm uma convivência com os meus sobrinhos muito intensa, e isso tem um custo, é claro. Teus filhos estudarem perto da escola também, isso tem um custo. Beleza? O segundo ponto que eu quero tratar aqui com vocês é em relação ao que você não deve abrir mão. Você não deve abrir mão de continuar investindo dentro da tua estratégia. Você não deve abrir mão de investir na tua própria educação. Olha aí, o Manuel está falando que ele investe 40% do salário dele mensal. Deixa eu perguntar aqui para o Manuel, indiscretamente, se ele tem filho, se ele tem esposa, se a esposa dele trabalha, porque essa é uma outra realidade diferente de muitas pessoas. Tem gente que vive numa estrutura mais patriarcal, onde o homem trabalha, a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, e não tem certo e errado. Claro, isso tudo a ver, tem tudo a ver com o acordo do casal. A minha mulher, a gente fala isso abertamente. Amor, graças a Deus você pode trabalhar e eu cuidar da nossa filha, porque também não faz sentido a gente deixar a nossa principal riqueza, o nosso principal ativo
nas mãos de pessoas que não são educadas. Então, assim, você bota com o teu filho com uma cuidadora, e aí a mulher tá falando tauba, tá falando problema. Então, isso é meio incoerente, beleza? Olha aí, o Juan também falou que investe 40%, mas ele é solteiro e sem filhos. Aí, ó, o Mano falou, investe pelo menos 1 hora em estudos e 1 hora de leitura diariamente. Essas reflexões que eu estou trazendo aqui, elas também são muito importantes. Então, vamos organizar isso aqui de uma maneira mais estruturada, para você sair com um legado aqui disso que a gente está fazendo. Então, conceito 1, né, dessa aula. Entender que um orçamento familiar planejado é essencial para o sucesso dos investimentos. Deixa eu botar isso aqui um pouco maior. É mais fácil de vocês enxergarem. Beleza? Então, esse conceito é essencial para você começar essa tua jornada de construir a tua máquina de ganhos automáticos. E esse conceito, ele tem uma essência, não é? Você vai poupar antes de gastar. Para você fazer isso bem, você tem que ter uma conversa sincera com você mesmo sobre os teus valores. Eu não estou falando isso aqui para diminuir ninguém, não, tá? Mas tem gente que prefere ter um carro bonito do que ter uma casa bonita. Tem gente que prefere investir em roupa, mas não investe no sorriso, por exemplo, na aparência. Tem gente que prefere mostrar para os outros que é rico do que realmente ser rico, em termos financeiros. Gosta de símbolos. Aí, a fórmula que a gente poderia criar é o seguinte: receita menos poupança é igual a gastos. Estou falando para não gastar? Não, pelo contrário. Você tem que se presentear. Você tem que criar um merecimento pelo que você faz as coisas. E tudo isso vai fechar a vida que você quer. Então, depois que a gente determina isso aqui, a gente construir reserva de emergência. A reserva de emergência deve contemplar entre 6 e 12 meses de gastos básicos. Beleza? Esses gastos básicos, eles não estão ir para Disney, viajar no feriado, fazer churrasco para a família. Essa reserva de emergência, ela é para você cobrir comida, ela é para você cobrir condomínio, IPTU, transporte. Também seguro-saúde. Beleza? A reserva de emergência deve estar num veículo de investimentos que obedece três conceitos. O primeiro conceito é a segurança do principal. Depois, baixo custo de manutenção. E
Terceiro ponto é volatilidade baixa e liquidez. De certa forma, a segurança do principal, ela já contempla isso. Mas é muito difícil a gente, na prática, ter um investimento sem volatilidade. Até porque você sempre vai ver o teu investimento com base em outra coisa. Então, se a gente tiver aqui reserva de emergência em reais, qual seria ela para mim? Tesouro Selic, CDB de banco grande, e ficaria por aí. Beleza? Se eu tivesse reserva de emergência em dólares, seria simplesmente TIP. Isso aqui é um ETF ou caixa da corretora, já que a taxa de juros real lá nos Estados Unidos está perto de zero. Beleza? Mas essencialmente seria TIP. Então eu vou tirar aqui para não confundir as pessoas. Então é aqui que a gente coloca a nossa reserva de emergência. E mais uma vez, você deve contemplar entre 6 e 12 meses de gastos básicos para isso. Fechou? Então esse aqui é o primeiro conceito que a gente vai trabalhar hoje. O conceito de você organizar as tuas finanças pessoais. Show? Então, o que a gente vai fazer agora no conceito 2? Entender o motivo do tio Uli bater na tecla do investir por conta própria. O motivo é simplesmente os custos envolvidos e o conflito de interesse. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que só de eliminar altos custos de investimentos, eu já estou na frente de muita gente no mercado financeiro como um todo. Esses custos, eles podem vir exemplos de custos. Taxa de administração de fundo. Pode ser corretagem excessiva. Muita compra e venda que gera pagamento de impostos. Estruturas ineficazes. Isso é coisa para gente mais rica já. Então, o que a gente tem que bater aqui em termos de administração de fundo? Não pague ou invista em fundos com taxa de administração acima de 2%. Não, na verdade eu vou botar aqui 1%. Beleza? 2% é justamente aquilo que a gente deve fugir. Corretagem excessiva, o que quer dizer isso? Não gaste mais de 1% do seu aporte. O que é o aporte? É quando você pega o teu dinheiro, transfere do banco e bota ele na corretora e investe em alguma coisa. Então, por exemplo, a corretora que eu uso, que é a XP, que eu não tenho nenhum acordo comercial, só para te avisar, ela cobra lá R$4,90 e pouco de corretagem. Ou seja,
Se eu fizer um aporte lá de R$ 250, eu vou gastar 2% disso com corretagem. Qual que é a minha alternativa? Ou eu aporto muito e aí diluo esse custo, é o que eu faço. Por que eu faço isso? Porque tem benefícios em ser cliente de uma corretora que cobra corretagem. Provavelmente o serviço que ela te oferece é melhor, é mais personalizado. E eu escolho pagar por isso. Mas os meus aportes, eles são de um ritmo muito maior. Show? Se você não quer pagar a corretagem, vai para uma corretora tipo a Rico, que é do mesmo grupo da XP. Parece que é o Banco Inter, Modal, Nuinvest, tem várias. Só não paga mais de 1% do seu aporte em forma de corretagem. Outra coisa é muita compra e venda. De ação. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo é real, tá? Comprei a Alpargatas, que é a dona da Havaianas, por R$ 5 de preço médio. Só que esses aqui eu comprei lá em 2013, tá? Hoje, as Alpargatas valem R$ 45. Só o imposto que eu pagaria nessa ação seria de R$ 40 vezes 15%. Por que R$ 40? Diferença de 45 para R$ 5, R$ 40. R$ 40 são 15%, ou seja, só de imposto eu pagaria R$ 6. Ou seja, eu teria que adivinhar o topo da Alpargatas, ela cair para baixo de 39 para eu recomprar ela e voltar para o mesmo estágio. Imagina vocês somando isso ao longo de anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Porque esses R$ 6 aqui que eu tenho que pagar quando eu vender essa ação, e eu faço isso porque eu tenho muito mais de R$ 20 mil em venda se eu fosse vender essa ação, eu estou reinvestindo ele. Alguém aqui do chat, por favor, fala para mim se vocês estão entendendo isso que eu estou falando aqui, de quando você tem lucros muito grandes e você vende essa ação, como é que isso tem um impacto de custo no longo prazo? Eu estou pensando aqui para alguém que vai investir 30, 40 anos, tá? Porque a grande maioria da audiência das pessoas que estão aqui, elas têm entre 25 e 35 anos. Aí, ó, o Fábio Júnior entendeu, o Alexandre Hoffman também entendeu. Vou partir aqui do princípio que as pessoas estão entendendo, tá? O William Ricardo também, o Grafite, o Daniel Crispim. Quem ainda não deu o like aí, ajuda o tio, hein? O que é estrutura ineficaz? Eu vi que tem muita gente investindo pela pessoa jurídica. Invista somente pela pessoa física. Você tem caixa na tua empresa, faça uma distribuição de dividendos enquanto o dividendo não é tributado, não gasta nada para isso. Eu vou inverter aqui, pessoal, só porque, como eu botei o exemplo ali, acho que vai ficar mais simples para as pessoas conectarem, tá? Desculpa. Entendeu? Então, isso aqui é outra coisa importante. Ó, o Davi William falou que não entendeu, tá?
Davi, deixa eu tentar te explicar aqui então. Deixa eu abrir aqui um gráfico. E vou botar aqui no gráfico das alpargatas, tá? Alpa 4. Então, tá vendo que a alpargata chegou aqui a R$60? Quando chegou em R$60, muita gente falou assim, a alpargata está cara, tá cara, tá cara. Aí eu falei o quê? Pô, a alpargata só sobe, não vou vender ela. E eu pensei, eu comprei a alpargata por R$5, hoje ela tá 60. Então, o imposto que eu vou pagar é em cima do lucro que eu tive. E 15% em cima de 55 é 8,25. Ou seja, se eu pegar 60 menos 8,25, eu tinha que esperar a alpargatas cair para 51,50. Ou seja, ela tinha que cair quase R$10 para compensar eu vender a ação. Porque se eu comprasse ela por R$55, eu não conseguiria nem comprar a mesma quantidade de ações que eu tinha antes. Entendeu agora? A Alpargatas não é a da Grandene, tá? Ela é da Itaúsa. Quem é da Grandene é a Beira Rio e a Vulcabras. Beleza? Então, esses conceitos aqui, ó, são muito importantes para vocês entenderem. O imposto, ele funciona como? Quando eu vendo a ação, eu tenho que pagar o imposto até o último dia 30, até o dia 30 do mês seguinte, né? Entendeu agora, Davi? Então, assim, vendi hoje. Eu tenho até quando? Eu tenho até o dia 30 de novembro de 2021 para pagar esse imposto. E ele é de 15% sobre o meu lucro. O Alexandre Grandene, Alexandre Hoffman, ele tem 10% da Beira Rio, tá? Ele comprou um pedaço. Então, Flávio, o imposto de renda em ações não é descontado na fonte. Não é descontado quando você vende. Você que tem que pagar. Beleza? E aí, no conceito 3 que a gente vai ver hoje, no conceito 3, a gente tem os juros compostos. E ele fecha toda essa lógica, né? E qual que é a fórmula dos juros compostos? Valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais taxa de retorno elevado ao tempo. Então, vamos fazer aqui ó, alguns exercícios, tá? Chamar de exercício 1. Só para a gente entender essa dinâmica. Imagina que eu investi em fundos caros durante toda a minha vida. Fala, Gustavo Geno, beleza? Eu colocar a minha reserva no Tesouro Selic, também pago imposto? Pago imposto, sim. E na renda fixa, a tributação ela é na fonte. E ela respeita uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você ficar na renda fixa, menos imposto você vai pagar. Então, imagina que eu investi em fundos caros durante toda a minha vida. Então, como é que eu faço essa conta, né? Vamos dizer que eu tive uma taxa de retorno
quanto? De 10%. Taxa de administração. Vamos dizer que foi 2%. Qual que vai ser meu capital inicial? Vamos dizer que é 10 mil reais. Aqui no chat, qual que é o capital inicial que você acha que a maioria das pessoas tem na bolsa? Fala aqui para mim no chat que eu quero entender qual que é a tua percepção de mundo, tá? Tempo do investimento. Vou botar aqui 40 anos, né? Fala para mim aqui no chat quanto que você acha. O Fábio Júnior, acho que é R$ 1.000. O Matheus acha que é 5 mil. Gustavo Geno, 5 mil. A Dulce, 10 mil. Beleza? Então vamos fazer aqui a projeção futura. Lá em 2061, quanto que essa pessoa vai ter? Ela vai ter o valor presente vezes 1 mais 0,08, né? Porque vai ter a taxa de retorno de 10 e uma taxa de administração de 2, elevado a 40 anos. Então, essa pessoa, ao longo da sua vida, ela vai juntar aqui 217 mil reais. Vamos para o exemplo 2 agora? O exemplo 2, ele vai ser diferente. Ele vai ter uma taxa de administração de um produto bem barato, que é o que eu recomendo lá no MPI. Só que aqui, ó, a gente está com uma outra taxa de retorno. Então, esses mesmos 10 mil reais, eles se transformam em 414 mil reais. Entendeu aqui a diferença de você investir em fundos baratos durante toda a sua vida? Isso aqui significa o carro dos teus sonhos, uma casa maior, talvez a viagem dos teus sonhos, o casamento da tua esposa, que ela sempre sonhou, mais um filho. Porque se você aumentar isso aqui para 100 mil reais, não vamos cair na armadilha de pensar pequeno, isso é uma armadilha que as pessoas têm medo de sonhar, te colocaram. Isso aqui já virou 2 milhões de diferença. Entendeu? Dobra o patrimônio. Dobra o patrimônio. Entendeu? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos agora entender o valor do tempo, do dinheiro no tempo. É um outro conceito importantíssimo. Conceito 4. Vou perguntar aqui para quem está online nessa live. Você prefere 10 mil reais hoje ou 10 mil reais daqui a 10 anos? Você prefere os 10 mil reais hoje ou daqui a 10 anos? Fala aqui para mim. Só escrever. Hoje ou daqui a 10 anos? Escreve aqui no chat para mim. Enquanto eu coço as costas. Enquanto isso, eu vou construir aqui
Daqui 10 anos. Qual é, Fábio Júnior? É hoje, né? E eu vou explicar para vocês o seguinte. Por que isso? Por que é tão óbvio isso? Por que é tão óbvio isso? E eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção no que eu estou falando. Porque isso aqui parece que é básico, mas é muito pesado. Tá? Então, vamos imaginar que a gente vai investir para daqui a 5 anos, juro pré-fixado de 11,87. 11,87. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Como que a gente consegue entender essa lógica dos investimentos de uma maneira muito clara? Quanto foi a taxa mesmo que eu fiquei? Qual foi a taxa que eu falei? 11 quanto? $11,87. 11,87. 11,87. 11,87, não é? Então, vamos entender aqui. Se eu boto R$10.000 hoje, mais. Opa. Se eu começar hoje, daqui a um ano, eu tenho 11.187. Se eu pegar esse mesmo valor, multiplicar por 1 mais a taxa, a gente já vai para R$12.514. Se eu pegar esse valor, 1 mais a taxa, a gente chega em 14.000. 1 mais a taxa, chega em 15.662. 1 mais a taxa, eu chego lá em 17.521. Todo mundo entendeu aqui como é que eu fiz essa conta? Eu poderia ter feito essa conta como? 10.000, valor presente. 1 mais a taxa, elevado a 5. E o que deu os mesmos? 17.521. E aqui é o conceito do dinheiro no tempo. Por quê? Essa taxa aqui de 11,87 é do Tesouro Brasileiro, que ele que emite reais. Então, se eu invisto na Bolsa, eu quero chegar em 2026 com mais ou menos dinheiro do que se eu investisse no pré-fixado. Escreve aqui no chat para mim, mais ou menos. Mais ou menos. Se você investir na Bolsa, ao investir na Bolsa, deveria ter mais ou menos de 17.521,38 em 2026. Porque eu tenho que ter mais
pois eu estou assumindo mais risco. Esse risco é o risco da volatilidade, o famoso sobe e desce. Entendeu? Quem entendeu essa dinâmica aqui? Fala eu. Quem entendeu essa dinâmica aqui do porquê que ao investir na bolsa eu deveria ter mais que 17.521? Fala eu. Escreve aqui eu, porque é importante que você, mesmo que você esteja vendo a gravação, que você fale isso, escreva isso. Porque agora, vou botar aqui em letras garrafais. Quem escreveu eu finalmente entendeu o conceito de custo de oportunidade. Você agora entendeu o conceito de custo de oportunidade. E o custo de oportunidade é uma das coisas mais importantes que a gente tem para você entender nas finanças. Por quê? Porque agora, toda vez que você for comprar uma ação, você vai pensar assim: será que lá em 2026 eu vou ter mais de R$17.521 nela? Você precisa entender que você só vai assumir risco de sobe e desce na bolsa para ter mais que os 17.521. Porque esse é o custo de oportunidade básico para quem investe. E aqui a gente vai entender agora como é calculado o preço do tesouro pré-fixado. É o seguinte, lá em 2026, eu vou ter R$1.000. Hoje, o pré-fixado está valendo X. Como eu sei que a taxa é de 11,87% ao ano, sabendo o preço de X, entendendo qual que é a taxa que leva de X até lá. Então, o que eu faço? Vem aqui, 1 mais 0,1187. Pego esse valor e elevo durante 5 anos. Isso vai dar isso aqui. Então, eu pego os R$1.000 e divido por 1 mais... Não. Então, o título lá, o valor de X é igual a... O valor de X é igual a R$570,73. Eu acabei de ver no Tesouro Direto isso, tá? Para quem não sabe como é que vê isso, você faz o seguinte, ó. Tesouro Direto, já vem taxa já, tá? Você clica aqui, ó.
Todo dia isso tem. Então, aqui, ó, Tesouro Prefixado 2026, 11,87. Beleza? Por que não está aqui esse valor de 570? Porque isso aqui tem uns dias úteis. É uma conta um pouco mais detalhada. Aqui eu estou fazendo o esboço dela, tá? Beleza? Então, é assim que a gente determina o preço de um título. É assim que a gente entende o valor do dinheiro no tempo. É assim que a gente entende o que é finalmente o custo de oportunidade. Vocês entenderam isso aqui? Esse conceito aqui que eu estou falando, gente, ele é muito, muito fundamental. Beleza? É muito fundamental. Então, daqui para o final desse vencimento desse título, tem 1.505 dias úteis, corridos, tá? É muito tranquilo esse conceito, mas é importante que vocês dominem ele, tá? E para finalizar aqui essa aula, para ela não ficar muito longa, eu vou ensinar para vocês como é que vocês usam a HP12C para vocês fazerem a projeção de investimentos para vocês no futuro, com aportes. Então, a primeira coisa que você faz, ó, aperta o F, CLX, função clear, tá? Vamos pegar aqui o case de alguém, tá? Vamos falar aqui que a gente vai investir inicialmente R$10.000 e a gente bota aqui 10.000 CHS. Por que esse CHS acontece? É o que a gente chama de change signs. É trocar o sinal. Como é um dinheiro que está saindo do nosso bolso, a gente vai colocar ele como negativo, tá? Porque é uma saída de caixa. Eu sei que esse conceito ele não é muito óbvio para ninguém. Eu mesmo tive uma certa dificuldade em entender quando eu aprendi isso pela primeira vez. Beleza? Aqui, ó, o Alexandre Palhares falou assim: faz com o valor da carteira recomendada de 10 anos. Eu vou fazer aqui de uma maneira mais simples, tá, Alexandre? Porque o meu grande objetivo é que as pessoas aprendam. Se você quer aprender isso, começa com um jeito mais fácil, tá? Então, o Alexandre falou ali, ó, deve ser o caso dele. Ele vai começar com R$62.000. Então, esse vai ser o PV dele, tá? Vamos dizer que ele vai fazer aportes anuais. Por ano. Vamos dizer que você vai aportar quanto por ano, Alexandre? Fala aí. Quanto é que você vai aportar por ano, Alexandre? Eu vou botar que a taxa vai ser de 20% ao ano. E a gente vai investir pelos próximos 20 anos. E aí, já que o Alexandre não está respondendo, vamos falar que ele vai investir R$24.000 por ano. Qual que é o valor que ele vai ter lá no final? R$6.857. Esses 24.000 é 2.000 por mês, tá?
Então, começou com 62 mil, aportou 2 mil reais por mês, fechou com 6 milhões e 857 reais. Vamos começar aqui a fazer um outro exercício mais simples. Comecei com 10 mil reais, aportei 500 reais por mês. Eu fiz isso durante 240 meses e ganhei em média 2% ao mês. Eu fico também com 4 milhões e 31 reais. Ou seja, o poder do longo prazo dos investimentos é muito grande. Vamos fazer de novo aqui essa conta. Vamos fazer agora com 5 mil. Vamos botar 5 mil de aporte inicial. Valeu, Marquinhos. R$ 500 de pagamentos. 2% de taxa. E vamos dizer que você vai investir por os próximos 25 anos. Ou seja, 300 meses. Quanto você vai ter lá no futuro? R$ 11.382 reais. Alguém aqui tinha noção que era possível você investir R$ 500 reais por mês, começar com 5 mil reais e terminar com mais de 10 milhões de reais? O que está te afastando dessa realidade, desse sonho? Falta de conhecimento, falta de atitude e começar agora. Beleza? Beleza? Ou seja, a gente subestima o que a gente pode fazer em 20, 30 anos e a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano. Escuta bem essa. Escuta bem essa. Essa aqui é pesada. A gente superestima o que podemos fazer em um ano. A gente subestima o que podemos fazer em 25 anos. Beleza? Eu acho que superestima, gente, acho que é junto, tá? Então, hoje, eu quero que você entenda esses conceitos aqui, que são básicos, simples, mas muito importantes. É receita menos poupança que vai gerar os teus gastos. Investir por conta própria é uma maneira de você diminuir os custos. Você não deve gastar muito com corretagem. Você não deve investir através de estruturas ineficazes. E não deve fazer muito compra e venda que geram pagamento de impostos. O terceiro conceito é o conceito dos juros compostos. E o quarto conceito é o valor do dinheiro no tempo. Entenda que a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano e a gente subestima o que a gente pode fazer em 25 anos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa aí o teu like, se inscreve no canal. E é só o começo. Tamo junto. Um beijo grande. E essa aula vai ficar disponível durante uma semana aqui para vocês verem, tá? Vem comigo. Não para. E começa agora. Abre a conta na corretora. Abre a conta na corretora. Abre na Rico, abre no Invest, abre no BTG Digital, mas não deixa de agir. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Ulisses Dias,
conhecido como Tiuli. Eu tenho 27 mil alunos, eu sou analista certificado, mais de 17 anos de investimentos em renda variável na prática, e eu quero o teu bem. Eu quero que você viva uma vida de prosperidade com a tua família. Tamo junto.